Fala galera, professor Leandro na área. Dando continuidade aos nossos estudos da eletrostática, vamos abrir um parêntese, certo? Nos processos de eletrização e vamos falar sobre os princípios da eletrostática, que são os princípios fundamentais para a análise dos processos de eletrização, certo? Vamos lá. O primeiro princípio nada mais é do que o princípio da atração e repulsão, gente. Esse princípio demonstra, primeiramente, que cargas com os mesmos sinais se repelem. É aquele papo, os iguais se repelem. Por exemplo, aqui nós temos dois corpos carregados com cargas de mesmo sinal. Eu deixei do mesmo tamanho também, tá? Mas eles podem ter tamanhos distintos, diferentes. Então o que acontece? Um corpo carregado positivamente com outro corpo carregado positivamente, a tendência deles é se repelirem. Que a interação elétrica que vai ocorrer entre eles é a repulsão, certo? Ou seja, eles vão se afastar. Vai haver uma força que a gente vai falar mais lá na frente que vai fazer com que a interação eletrostática deles, a interação elétrica, seja a repulsão. O mesmo vale para corpos carregados negativamente, com cargas negativas, né? A tendência deles é se afastarem. Então, o princípio da atração e repulsão, primeiramente, os corpos de mesmos sinais se repelem. E os corpos carregados com sinais opostos vão se atrair. Que é aquele caso, né? Os opostos se atraem. Por exemplo, eu tenho um corpo negativo e um corpo positivo, a tendência deles é se atraírem. Olha só que bonitinho. E o mesmo vale para um corpo carregado e um corpo neutro. Não esquecer, tá? Que um corpo carregado e um corpo neutro são opostos também, certo? Um possui quantidade de carga e o outro não possui quantidade de carga. Porém, o corpo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o exemplo aqui é um corpo neutro e um corpo positivo. A tendência deles é se atraírem. E aqui nós temos um corpo carregado negativamente e um outro corpo neutro. E a tendência deles também, como são opostos, é se atraírem, tá? Bem legal essa dica, muita gente acaba perdendo questão por causa disso. E nós temos o princípio da conservação de carga. Ele fala que em um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é contínua, tá? Ela continua constante, mesmo que seja alterada as quantidades de cargas do sistema, certo? Ah, o que isso quer dizer, Leandro? Que o somatório das cargas, esse símbolo bem aqui, que parece um ezinho, né? Significa somatório, tá? O somatório de cargas antes do teu processo é igual ao somatório de cargas depois. Vou aprofundar só um pouquinho. O número de partículas elétricas antes de uma interação elétrica é igual ao número das partículas elétricas pós essa interação, tá? Você não vai perder, certo? Carga durante as interações em um sistema isolado e também você não vai ganhar. Se você começa uma interação elétrica com 30 cargas, ao final do processo tu termina com as mesmas 30 cargas, só que redistribuídas, tá? É aquele caso, por exemplo, da eletrização por contato. Tu tem, por exemplo, um corpo carregado e um corpo neutro. Vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Aí bora dizer que esse corpo bem aqui está carregado com excesso de 2 elétrons e o outro está neutro. Aí eles vão se tocar, né? Da feita que eles se tocam, como eles são corpos idênticos aqui, eles se tocaram, a tendência é o excesso, tá, de elétrons ou o excesso de carga, né, que existe no corpo, ser dividido ao meio na eletrização por contato entre corpos idênticos. Ou seja, antes do contato, você tinha 2 elétrons em excesso. Após o contato dos corpos, o que vai acontecer? Meus desenhos, como sempre, muito legais, né? Bem realistas. O que tinha 2, ele vai repartir a quantidade de carga. Bora imaginar assim. E ó, ao final do processo, ambos os corpos vão ficar com cada um com um elétron. Só que antes da eletrização você tinha 2 elétrons, né? E após a eletrização você tinha um. Não, claro que não, não tinha um. Você também tinha 2. Só que foi repartido, né? Houve uma interação elétrica onde foi repartidas as cargas. Então a gente vai de um exemplo, né? Dispõe-se de uma barra de vidro, um pano de lã e de 2 pequenas esferas condutoras, A e B, apoiadas em suportes isolados. Elas não estão em contato com ninguém, elas não estão interagindo eletricamente com nenhum corpo, tá? É um sistema isolado. Todos eletricamente neutros. Atrita-se a barra de vidro com o pano de lã. A seguir, coloque-se a barra de vidro em contato com a esfera A e o pano com a esfera B. Após essas operações,
Bem, a gente precisa compreender o que está acontecendo. Primeiramente, ele fala que tu tem uma barra de vidro, né? E um pano de lã. E duas pequenas esferas A e B, tudo bem, apoiadas em suportes isolados, todos eletricamente neutros. Atrita-se, olha só a palavra, atrita-se, barra de vidro com um pano de lã. Gente, então se tu vai atritar a barra de vidro com um pano de lã, ao final do processo ambos vão ficar com cargas distintas, né? E aquele exemplo clássico que eu já falei lá na nossa aula de eletrização por atrito. Eu tenho o vidro neutro e a lã neutra. Tá? O vidro ele é mais isolante que a lã, certo? Para esse caso aqui. Toda vez que aparecer vidro e lã, é sagrado o vidro ficar positivo e a lã negativo caso haja atrito entre eles. Tá? Então eles vão se atritar, os elétrons vão sair do vidro e vão para a lã. Então ao final do contato, ao final do atrito, desculpa, ambos vão ficar carregados só que com cargas de sinais opostos. Aí o que, que vai acontecer agora? Tu tem duas bolinhas, tá? Tu tem a esfera A e a esfera B. Vou colocar aqui A e a esfera B. O que, que vai acontecer? Tu vai colocar a barra de vidro em contato com a esfera A. Se o vidro é positivo e ele entra em contato com A, olha só a palavra-chave contato. Como não são corpos idênticos, né, e ele não está falando de quantidade de carga, ele está basicamente falando de sinal, o vidro vai encostar na esfera A, há contato, ao final do contato, essa esferinha vai ficar carregada positivamente, tá? Ela interagiu eletricamente com o vidro. Tu não sabe a quantidade de carga, mas não interessa também nessa questão. E a esfera B vai entrar em contato com o pano, né? O pano de lã ficou negativo. Se eles entram em contato, B vai ficar negativo. Agora, olha as opções. O pano de lã e a barra de vidro estarão neutros? Claro que não. O vidro fica positivo e a lã negativa. A barra de vidro repelirá a esfera B? Olha a barra de vidro, ela é positiva e o B é negativo. Como a gente já estudou na aula passada, né? Nos exemplos passados, desculpa. Positivo atrai o quê? Negativo. Então, a atração. Está errada a A e está errada a B. A C. O pano de lã atrairá a esfera A. Olha só, o pano é negativo, a esfera A é positiva, os opostos se atraem, né? Então, letra C de churrasco que a gente vai fazer assim que vocês tiverem aquela aprovação, né? Letra C, galera, nem precisa pensar muito. D, olha só, as esferas A e B se repelirão. Claro que não, elas são opostas, elas vão se atrair. E E, as esferas A e B continuarão neutras. Também não, elas entraram em contato. Bora pro próximo exemplo? Aqui, ele fala o seguinte, o princípio da conservação de carga elétrica estabelece que, bora dar uma olhada, as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Opa, mesmo sinal se repelem? Sim, né? Eu vou marcar a letra A. Calma! Claro que não, você não vai marcar a letra A. Sabe por quê? Ele quer saber do princípio da conservação e não do princípio da atração e repulsão. Essa questão estaria certa se o princípio fosse da atração e repulsão, tá? Mas para essa questão bem aqui, ela está errada. Então não pode ser a A. B. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem? Sim, elas se atraem. Mas assim como a A estava errada para essa questão, a B também está. Tem que prestar muita atenção, gente, porque vocês, na agonia, né, no calor do momento de uma prova, vai ver essa frase, ela realmente está correta, mas às vezes esquece de interpretar. Então a questão fácil acaba derrubando muita gente, tudo bem? Presta muita atenção. Bora ver a C de churrasco? A soma das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado. Bora marcar C novamente, né? C de churrasco pós-aprovação. Tá certinho aqui, galera. Não te esquece, tá? Que um sistema eletricamente isolado, a quantidade de carga antes, ou somatório das cargas, né? Antes da interação, é igual o somatório das cargas após a interação. Então, o que antes é igual que depois. Só vai haver uma redistribuição dessas cargas entre os corpos. A D fala que a soma das cargas elétricas positivas e negativas é diferente de zero. Em um sistema eletricamente neutro, claro que não. Sistema eletricamente neutro é zero. E a E fala que os elétrons livres se atraem. Claro que não, né? Os iguais se repelem. Turma, obrigado pela atenção. Física é o poder. Te espero na próxima aula.